Ela não sabia que aquele dia ia mudar tudo. E ele também não. Ninguém na recepção daquela empresa prestou muita atenção quando a moça entrou carregando a bolsa térmica. Era uma manhã comum de terça-feira em São Paulo, aquele tipo de manhã que começa cinza e esquentada ao mesmo tempo, com o barulho dos carros na avenida e o cheiro de café velho vindo da copa. Ninguém olhou. Ninguém parou, exceto ele. E quando os olhos dele encontraram os dela, alguma coisa mudou silenciosamente no andar de cima. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Mas vamos começar pelo começo, porque toda história que vale a pena tem uma antes do antes. Letícia tinha 22 anos e chegara a São Paulo fazia apenas 40 dias. Ela era de Araxá, uma cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo passa de outro jeito, mais devagar, com cheiro de terra molhada depois da chuva e vizinhos que conhecem o nome de todo mundo. Filha de professora aposentada e de um mecânico que havia morrido quando ela tinha 15 anos, Letícia cresceu aprendendo que o dinheiro era coisa preciosa demais para ser desperdiçada, mas que a comida, essa sim, era sagrada. A mãe dela cozinhava com uma dedicação que parecia ritual. Não importava se o dia tinha sido difícil, se o salário estava curto ou se a geladeira estava quase vazia. A dona Sueli sempre encontrava jeito de fazer alguma coisa boa, temperada com cuidado, servida com afeto. E Letícia tinha herdado isso na veia, de um jeito que ela mesma não sabia explicar direito. Então, quando a prima Conceição ligou, dizendo que São Paulo estava cheio de oportunidade, que ela poderia ficar no quarto de baixo do apartamento dela em Santo André, enquanto se acertava, Letícia fez as malas com o coração acelerado e a cabeça cheia de planos. O que ela não esperava era que os planos iam demorar mais que o combinado para sair do lugar. Os primeiros 3 empregos que tentou não deram certo. Uma loja que precisava de experiência com sistema de caixa que ela não tinha. Um restaurante que fechou antes mesmo de ela começar. E um escritório que prometia retornar e nunca retornou. O dinheiro ia sumindo e a vergonha ia crescendo. Até que a prima Conceição, numa tarde de sábado, falou sem querer grande coisa. Sabe, os meninos da firma onde eu trabalho reclamam toda hora que o almoço do restaurante aqui perto é ruim e caro. Letícia ficou quieta por um instante. Depois disse, posso levar marmita para eles? A prima olhou com desconfiança. Você acha que vai funcionar? Letícia respondeu. Eu sei cozinhar, o resto a gente vê. Com o dinheiro que ainda tinha, comprou potes descartáveis, uma bolsa térmica usada numa loja de brechó e os ingredientes para começar. Acordava às 5 da manhã, cozinhava até às 7, pegava 2 ônibus e chegava ao centro de São Paulo antes das 12. Nos primeiros dias, vendeu apenas 4 marmitas. Na segunda semana, 12. Na terceira, 23. E foi numa manhã de terça-feira que ela entrou pela primeira vez na Ventura Investimentos. A empresa ficava num prédio moderno, na região da Paulista, daqueles que têm um hall de entrada com piso de mármore e recepcionistas de terno. Letícia tinha chegado lá por indicação de um rapaz chamado Denis, auxiliar administrativo que havia comprado marmita dela na semana anterior e gostado tanto que disse que ia falar com os colegas. Ela não sabia quantas pessoas iam comprar. Não sabia bem nem como era o prédio por dentro, mas entrou com a bolsa térmica no braço e um sorriso que era genuíno, daquele tipo que não precisa de esforço para aparecer. A recepcionista a olhou com aquela expressão que as pessoas usam quando não sabem bem o que fazer com alguém que não está na lista. Letícia explicou que vinha entregar marmitas para alguns funcionários, que o Denis havia autorizado, que ela não ia demorar. A mulher ligou para o ramal do Denis, que desceu em 2 minutos e a levou até a área de convivência do 2º andar. Ali, Letícia começou a distribuir os potes, anotando os nomes, recebendo o dinheiro com cuidado. Os funcionários iam chegando curiosos, com aquela mistura de timidez e fome de quem passa o dia inteiro sentado numa cadeira.
Ela ia respondendo às perguntas com paciência. Feijão tropeiro com costelinha, arroz temperado com alho e louro, farofa de bacon com ovo, salada de tomate com cebola roxa. Tem frango grelhado também, com legumes refogados. Cada um escolhia. Ela entregava com um cuidado que parecia excessivo, mas era só o jeito dela mesmo. Foi nessa hora que Rodrigo desceu. Ele tinha 31 anos, moreno, cabelo curto e aqueles olhos escuros que pareciam observar tudo ao mesmo tempo. Rodrigo Assunção era o presidente da Ventura Investimentos, uma empresa que o pai havia fundado e que ele assumira aos 26 depois que o pai adoeceu. Não era o tipo que precisava descer até o segundo andar para nada. Tinha assistente, tinha reuniões, tinha uma agenda que começava às 8 da manhã e terminava quando o dia terminava. Mas naquele dia, por algum motivo que ele mesmo depois não conseguia explicar direito, havia descido para buscar um documento que esquecera na impressora perto da área de convivência. E ficou parado. Não era só ela, ele pensou depois. Era a cena inteira. Aquela moça de cabelo preso distribuindo potes de comida com uma atenção de quem está fazendo algo que gosta de verdade, falando com os funcionários pelo nome como se já os conhecesse há anos, rindo de um comentário que alguém fez, ajeitando um pote que estava torto antes de entregar. Havia algo ali que parecia deslocado daquele ambiente todo de vidro e ar-condicionado. Algo mais quente. Ele ficou observando por quase 1 minuto antes de se mover. Letícia percebeu quando ele chegou perto. Não porque ele dissesse algo, mas porque o ambiente mudou de um jeito sutil. Os funcionários se endireitaram um pouco na cadeira. A recepcionista que havia subido para buscar o almoço se afastou discretamente. Letícia olhou para o lado e encontrou um homem olhando para ela com uma expressão que ela não sabia bem como classificar. Não era aquele olhar de superior para subordinado. Era mais parecido com curiosidade genuína. "Tem alguma marmita que sobrou?" ele perguntou. Ela piscou uma vez. Ele tinha um jeito de falar direto, sem rodeio, mas sem grosseria. O tipo de pessoa que não faz pergunta por educação, faz porque quer saber a resposta. "Tem sim", ela disse. "Sobrou uma de frango com batata baroa, mas é paga, aviso logo." Um canto da boca dele subiu. "Tá bom, quanto é?" R$ 22. Ele tirou a carteira, pagou sem pestanejar, pegou o pote. Antes de virar, ele disse uma coisa que ela não esperava. "Você veio de longe para fazer isso, não veio?" Ela ficou quieta por um segundo. "Como o senhor sabe?" Ele deu de ombros. Jeito de falar, sotaque diferente, e a comida. E foi só isso. Ele pegou o pote e foi embora pelo corredor. Letícia ficou olhando por um segundo antes de continuar arrumando os potes que sobraram. O Denis chegou perto com uma expressão levemente perplexa. "Sabe quem é esse?" Ele sussurrou. Ela sacudiu a cabeça. "É o Rodrigo, o presidente da empresa." Letícia não respondeu. Continuou guardando as coisas, anotando os pedidos para a semana seguinte, agradecendo a cada funcionário que se despedia. Mas alguma coisa pequena havia mudado dentro dela, que ela não sabia nomear ainda. Naquela tarde, no apartamento da prima, ela abriu o caderninho onde anotava as contas. 23 marmitas vendidas, 22 pagas no ato, uma fiada para o funcionário que esqueceu o dinheiro e prometeu pagar na sexta. E no canto da página, quase sem querer, ela escreveu: "Frango com batata baroa, vendida para ele." Não colocou o nome. Não precisou. Na quinta-feira da semana seguinte, quando Letícia voltou à Ventura Investimentos, havia um pedido novo na lista que o Denis tinha mandado por mensagem. Uma marmita adicional, de qualquer coisa que você fizer, anotado com o código interno que os funcionários usavam. Denis disse que era de um ramal do 12º andar, o andar da diretoria. Ela preparou com cuidado especial, não porque soubesse que era para ele, mas porque era o que ela fazia com tudo. Quando chegou e distribuiu os pedidos, dessa vez havia uma mensagem com o porteiro. "A marmita do 12º andar sobe pelo elevador social, a recepcionista vai receber." Letícia subiu sozinha. A recepcionista do andar
Era uma mulher de uns 40 anos chamada Fátima, que sorriu com um ar de quem sabe mais do que fala. Pode deixar aqui, ela disse. Vou levar para ele. Letícia estava quase saindo quando ouviu a voz dele no corredor. Deixa que eu mesmo pego. Ela virou. Rodrigo vinha saindo de uma sala com um tablet na mão, gravata levemente afrouxada. Aquela expressão concentrada de quem acabou de sair de uma reunião que não terminou bem. Mas quando ele viu ela, a expressão mudou, ficou mais aberta, menos carregada. Você trouxe o que hoje? Ele perguntou. Carne de panela com mandioca, feijão preto, arroz com cebolinha e couve refogada com alho. Ele inclinou levemente a cabeça. Parece coisa de fazenda. Parece porque é, ela disse. Receita da minha mãe, de Minas. Ele ficou olhando para ela de um jeito que era difícil de ignorar. Não era constrangedor, era atencioso. Como quem está tentando entender alguma coisa que ainda não fechou. Como é seu nome? Ele perguntou. Letícia. Rodrigo, ele disse, e estendeu a mão. Ela apertou. A mão dele era firme. Não daquele jeito que as pessoas forçam para parecer importante, mas com naturalidade. Como alguém que aperta a mão e pensa no que a mão da outra pessoa diz sobre ela. Você estudou gastronomia? Ele perguntou. Ela sacudiu a cabeça. Aprendi em casa. Minha mãe ensinou. Ela é professora, mas cozinha melhor que muita profissional. Ele assentiu devagar. E o negócio está indo bem? Vai indo, ela disse com honestidade. Tô crescendo aos poucos. Ele abriu o pote ali mesmo, no balcão da recepcionista. Provou uma colher de carne com mandioca e ficou um segundo parado, com a expressão de quem estava processando algo. Depois, olhou para ela. Você sabe o que está fazendo, ele disse. E não era pergunta. Ela não respondeu. Mas alguma coisa aqueceu no peito dela que não era exatamente satisfação profissional. Nas semanas que se seguiram, Rodrigo comprou marmita todas as terças e quintas. Às vezes deixava bilhete com a Fátima, coisas simples como prefiro menos sal, ou pode caprichar no tempero dessa vez. Letícia foi ajustando, não porque ele mandou, porque era assim que ela tratava todos os clientes. Cada um tinha um gosto, uma preferência, um paladar que ela ia aprendendo a conhecer, mas ele era diferente dos outros e ela sabia disso. Numa tarde de quarta-feira que ela não esperava nada, o celular dela vibrou com um número que não estava na agenda. Era ele. A voz era a mesma, direta, sem enrolação. Letícia, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Quando você tiver um tempo. O coração dela acelerou de um jeito que ela fingiu não notar. Pode falar agora, ela disse. Prefiro pessoalmente. Pode ser quinta, quando você vier? Pode. Na quinta-feira, ela chegou mais cedo do que o normal. Distribuiu as marmitas com a mesma calma de sempre, mas por dentro estava tentando não construir expectativa. Quando subiu ao 12º andar, Rodrigo não estava na recepção. A Fátima disse que ele estava terminando uma ligação e que ia aparecer em minutos. Ele apareceu em 8. Trouxe 2 copos de café e gesticulou para ela sentar num canto da área de convivência do andar. Ela sentou. Ele também. Havia algo naquele momento que parecia diferente de todas as conversas anteriores. Uma intenção mais clara. Uma proximidade que não era só física. Eu tenho um evento amanhã à noite, ele disse. Um jantar com investidores. A empresa que contratou o serviço de buffet cancelou em cima da hora. São 12 pessoas. Coisas simples, mas bem feitas. Ela o encarou. Você está me contratando para fazer o jantar? Estou perguntando se você quer fazer isso. Com pagamento justo. Letícia respirou fundo. Eu nunca fiz serviço para esse número de pessoas num jantar formal. Mas você sabe cozinhar. Saber cozinhar e fazer jantar de negócios é diferente. Ele concordou com a cabeça. É. Mas você tem algo que a maioria das pessoas que já contratei não tem. Você cozinha como se importasse com quem vai comer. Ela ficou quieta por um segundo. Importo mesmo. Ele sorriu.
Desta vez de verdade, não aquele canto de boca de quando estava avaliando alguma coisa. Sorriu de um jeito que mostrou que ele tinha dentes levemente irregulares do lado esquerdo e que esse detalhe, por algum motivo, fez ele parecer mais humano para ela do que tudo que havia visto até então. Ela aceitou. Naquela noite, a prima Conceição ficou acordada com ela na cozinha pequena do apartamento de Santo André, enquanto Letícia planejava o cardápio, fazia lista de compras e calculava tempo de preparo. A prima olhava com aquela mistura de orgulho e preocupação que as pessoas da família usam quando alguém está tomando um risco que parece grande demais. E esse presidente? A Conceição perguntou lá pelas 10 da noite, com um tom que fingia ser casual. Letícia não respondeu na hora. Continuou escrevendo no caderninho. Depois disse, é um cliente. A prima ficou quieta, então assentiu devagar, do jeito que as pessoas assentem quando sabem que a resposta foi verdadeira, mas incompleta. O jantar aconteceu num espaço alugado perto do Itaim. Letícia chegou 4 horas antes, com 2 bolsas de ingredientes e o apoio da prima Conceição, que topou ajudar como auxiliar improvisada. Elas trabalharam em silêncio produtivo, com aquela cumplicidade de quem já dividiu cozinha durante anos. Mandioquinha cremosa com azeite de ervas, filé mignon ao molho de vinho e cogumelos, arroz com açafrão e castanha, pudim de leite condensado com calda de frutas vermelhas. Quando os convidados começaram a chegar, Letícia ficou nos fundos. Não era o tipo de ambiente onde ela se sentia natural. As roupas eram caras, as conversas eram sobre assuntos que ela não dominava, e havia uma formalidade no ar que deixava tudo um pouco rígido. Mas a comida era dela, e ela sabia que a comida era boa. Em determinado momento, Rodrigo veio até a cozinha. Os convidados estavam animados, a conversa tinha ficado mais leve depois do jantar. Ele entrou com as mãos no bolso e olhou para ela de um jeito que ela não soube bem definir. Todo mundo pediu a receita da mandioquinha, ele disse. Ela não respondeu de imediato. Sabia que era bom. Minha mãe faz melhor. Ele riu. De verdade, de novo. Letícia percebeu que ela gostava desse riso. Não porque fosse bonito, embora fosse, mas porque parecia genuíno. Do tipo que as pessoas guardam para quando não estão sendo observadas. Ele ficou na cozinha por mais tempo do que precisava. Eles conversaram sobre Araxá, sobre a mãe dela, sobre o pai dele que havia fundado a empresa e que agora morava em Campinas, lutando contra uma doença que ia devagar. Letícia contou sobre os primeiros dias em São Paulo com uma honestidade que surpreendeu até ela mesma. Ele ouvia de um jeito que era raro, sem olhar para o celular, sem preencher os silêncios com palavras desnecessárias. Na saída, ele pagou o valor combinado mais uma gorjeta que ela tentou recusar. Ela disse que não era necessário. Ele disse que era justo. Ela guardou o dinheiro e foi embora com a prima, os 2 ônibus de volta, a cidade escura e barulhenta lá fora. No apartamento, deitada na cama, ela ficou olhando para o teto por um longo tempo. Não era permitido sentir aquilo. Ela sabia disso. Ele era cliente, era presidente de uma empresa grande. Era de um mundo diferente do dela, de um jeito que não era só de dinheiro. Era de vocabulário, de referências, de toda uma vida vivida de outro jeito. E ela era uma moça do interior de Minas que chegara fazia 2 meses com uma bolsa térmica e um caderninho de pedidos. Mas alguma coisa havia acontecido naquela cozinha que ela não conseguia desfazer com lógica. Nas semanas seguintes, ele continuou comprando as marmitas. Mas passou a mandar mensagem às vezes, coisas pequenas, sem necessidade aparente. Uma foto de um prato que viu num restaurante com a pergunta, você conseguiria fazer melhor? Ela respondia, depende do tempero que usaram. Ele mandava a foto do cardápio. Ela analisava e dizia onde melhoraria. Eram conversas bobas, mas iam se acumulando de um jeito que não era mais tão bobo. Num sábado de manhã, ele perguntou se ela estaria livre para almoçar. Não para trabalho, só para almoçar.
Letícia ficou olhando para a mensagem por um tempo que foi mais longo do que ela gostaria de admitir. Depois respondeu: "Tô livre." Foram num restaurante mineiro em Pinheiros. Ele pediu o mesmo que ela. Eles ficaram 3 horas na mesa, conversando sobre tudo e nada, com aquela leveza que aparece quando duas pessoas descobrem que se entendem de um jeito que não precisava de preparação. Ele perguntou sobre os planos dela. Ela falou sobre querer ter uma cozinha maior, talvez um serviço de marmitas por aplicativo, talvez um dia uma cozinha industrial. Ele ouviu com aquela atenção que era o jeito dele de dizer que estava levando a sério. "Você tem clareza sobre o que quer?" ele disse. "Tenho não," ela respondeu honesta. "Tenho direção. É diferente." Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois disse: "Eu acho que você é a pessoa mais direta que eu já conheci em muito tempo." Ela inclinou a cabeça. "Isso é elogio? Aqui em São Paulo, definitivamente." Ela riu. E quando ela ria, ele reparava. Não de um jeito que ela pudesse nomear como interesse e pronto. Era mais como quando você vê alguma coisa que você sabia que existia, mas não esperava encontrar ali. Eles saíram juntos por mais 3 fins de semana. Passaram uma tarde inteira num mercado municipal, com ele tentando adivinhar os ingredientes pelo cheiro e ela corrigindo com paciência cada erro. Foram num parque uma manhã de domingo, com café comprado numa banca, e ficaram numa banco de madeira, conversando até o sol mudar de posição. Ela foi conhecendo o jeito dele aos poucos. A seriedade que não era frieza, a objetividade que não era insensibilidade, a solidão que estava cuidadosamente escondida dentro de uma agenda cheia. E ele foi conhecendo o dela. A determinação que não era teimosia, a simplicidade que não era ingenuidade, a força que estava embrulhada num jeito de falar manso e nos olhos que viam mais do que as pessoas imaginavam. Numa noite de sexta-feira, ele a chamou para jantar. Não num restaurante desta vez, no apartamento dele, num edifício de alto padrão nos Jardins. Ela chegou com um vinho que a prima havia recomendado e ficou no corredor por um segundo antes de apertar a campainha, com o coração fazendo aquela coisa irritante de acelerar sem necessidade. Ele abriu a porta com a mesma expressão de sempre, atenta, direta, com aquele calor que ficava nas bordas. A noite passou de um jeito que era ao mesmo tempo natural e irreal. Ele cozinhou, o que ela não esperava. Não bem. Ele mesmo admitiu isso com um sorriso, mas com intenção. Eles comeram à mesa da sala, com o apartamento iluminado por aquelas luzes amarelas e baixas que fazem qualquer ambiente parecer mais íntimo. Conversaram sobre o pai dele, que havia piorado naquela semana. Sobre a mãe dela, que ligava todo dia às 8 da manhã com as novidades da cidade pequena. Sobre os medos que as pessoas não costumam contar em voz alta. Em determinado momento, sem que houvesse uma transição clara, sem que nenhum dos dois pudesse depois identificar exatamente o instante, a distância entre eles ficou menor. Ele estava de um lado da mesa, ela do outro, e de repente não estavam mais do lado oposto de nada. Ele perguntou se podia segurar a mão dela. Ela disse que sim. E ficaram assim por um tempo que ela não mediu. Com a cidade lá embaixo fazendo o barulho que São Paulo faz de noite, aquele murmúrio constante que a princípio parece caótico, mas que vai se tornando, com o tempo, uma espécie de presença. "Isso vai ser complicado," ela disse depois de um tempo. "Eu sei," ele disse. Ela olhou para ele. "Você não está com medo disso?" Ele pensou por um segundo. "Estou. Mas fico com mais medo de deixar passar sem tentar." Letícia ficou olhando para ele por um longo momento. Esse rosto sério, moreno, com aqueles olhos que tinham a habilidade de tornar qualquer coisa mais importante do que parecia. Esse homem que havia descido para o segundo andar de uma empresa num dia comum e parado diante de uma bolsa térmica como se houvesse algo ali que merecia atenção. Ela pensou na mãe que ia ligar às 8 da manhã. Pensou no caderninho de pedidos. Pensou nos 2 ônibus de volta para Santo André.
Pensou no quanto ela havia chegado nessa cidade com nada além de um jeito de fazer comida e uma teimosia que a família chamava de coragem. E então ela disse uma coisa simples, daquele jeito dela, sem rodeio. Então, a gente tenta. Ele sorriu. Daquele jeito, com os dentes levemente irregulares do lado esquerdo, e lá fora, São Paulo continuava barulhenta e indiferente como sempre. Mas dentro daquele apartamento, entre dois pratos de comida que não ficaram completamente boa e um vinho que era melhor do que a ocasião exigia, alguma coisa havia começado. Pequena, frágil, cheia de perguntas sem resposta, mas real, completamente real. 3 meses depois, a mãe de Letícia veio visitar a filha em São Paulo. Dona Sueli desceu do ônibus interestadual com uma mala grande e aquele olhar sereno de quem já viu coisa demais para se impressionar com facilidade. Letícia a esperava na rodoviária com o coração na garganta. Elas conversaram durante horas e, em determinado momento, quando a filha estava tentando encontrar as palavras certas para explicar quem era Rodrigo, a mãe levantou uma mão. "Você cozinhou para ele com cuidado?" Letícia piscou. "Sim. E ele comeu como quem sabe receber?" Ela pensou. "Sim." Dona Sueli assentiu com a cabeça. "Então tá explicado", ela disse simplesmente. E havia naquele julgamento silencioso, naquele critério antigo e limpo que a mãe usava para entender o mundo, uma sabedoria que nenhum outro parâmetro conseguia alcançar. Porque tem coisas que começam numa tigela de mandioquinha com ervas, num pote de carne de panela entregue com atenção, numa pergunta feita de verdade sobre o que tem para comer, e que depois ficam. 6 meses depois daquela noite, Letícia tinha uma cozinha industrial alugada num galpão em Santo André, compartilhada com outros empreendedores de alimentação. Tinha 28 clientes fixos, 3 empresas com contrato mensal e uma página nas redes sociais que cresceu mais rápido do que ela havia planejado. A prima Conceição trabalhava com ela em tempo parcial. Havia 2 funcionárias contratadas para ajudar no preparo das quartas e quintas, os dias de maior volume. Ela ainda acordava às 5 da manhã. Continuava gostando disso. E Rodrigo continuava comprando marmita toda semana. Não porque precisava, mas porque era o jeito que havia começado tudo, e havia algo bonito em manter isso. O pai dele havia melhorado um pouco. Passou a vir a São Paulo a cada 15 dias, e numa dessas visitas, Letícia cozinhou um almoço para eles 2. Ela ficou nervosa como nunca havia ficado antes de preparar comida para ninguém. Mas o senhor Armando comeu devagar, com aquela atenção de um homem que aprendeu a valorizar as coisas com o tempo que a doença obriga a ter. E no final, disse uma coisa simples. "Essa moça, filho, sabe o que está fazendo." Rodrigo olhou para ela sobre a mesa com um jeito que disse mais do que qualquer palavra teria conseguido. Havia ainda muita coisa que eles estavam descobrindo um sobre o outro. Havia diferenças que às vezes pareciam grandes demais e que precisavam de conversa honesta e de uma paciência que ambos precisavam aprender a exercer. Havia momentos em que os mundos deles batiam de frente, com vocabulários diferentes, referências que não se encontravam, expectativas que ainda não tinham sido ditas em voz alta. Não era simples. Ele nunca havia prometido que ia ser. Mas quando ela pensava naquele primeiro dia, na Ventura Investimentos, naquela recepcionista que a olhou sem saber o que fazer com ela, nos funcionários que foram chegando curiosos e com fome, e naquele homem moreno de gravata levemente afrouxada que havia parado no corredor e perguntado se tinha alguma marmita que sobrou, ela entendia uma coisa que levou tempo para encontrar palavras. Algumas histórias começam sem aviso, sem cerimônia, sem que ninguém perceba o exato momento em que tudo começa a mudar de direção. Às vezes, é só um pote de comida feito com cuidado, uma mão que sabe receber o que foi preparado com afeto, 2 olhos que encontram os seus por um segundo mais longo que o necessário, e a coragem, pequena e real, de dizer, então a gente tenta,
Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.